tudo bem? Eu sou Chais da Soul e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a criar o seu próprio plano de desenvolvimento utilizando a metodologia 70-20-10, que é a metodologia indicada para nós adultos criarmos um planejamento, né, e aprendermos de forma mais rápida e mais efetiva. Qual é o objetivo do PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual? É colocar, né, as competências, as habilidades que você gostaria de desenvolver, definir um tempo para isso e começar a construir estratégias, né? Que tipo de coisas você vai experimentar no dia a dia, que tipo de livros, que tipo de cursos podem te ajudar, que pessoas podem servir como modelo para você aprender junto com elas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou ajudar você a construir o seu PDI. Você pode clicar no link aqui embaixo, que vai estar embaixo do nosso vídeo, para acessar um material exclusivo da Soul. E aproveitando esse momento, se você curtir esse vídeo, assista os nossos outros vídeos do canal e principalmente curte a nossa página de vídeos, certo? Muitas empresas utilizam já o PDI como ferramenta de desenvolvimento junto com o feedback, né? Então, se você é liderança, você também pode desenvolver o PDI com a sua equipe. E traz resultados muito bacanas porque a gente começa a construir evidências de desenvolvimento, o que permite a gente medir com mais facilidade a nossa evolução. Antes de a gente começar a falar propriamente dito do PDI, eu gostaria que você respondesse algumas perguntas básicas que são muito importantes para a gente saber onde a gente quer chegar. Então, nosso primeiro passo aqui é a gente definir qual é o seu eu ideal, né? Qual é o seu eu ideal? Então, como assim? Se eu fosse uma gerente de recursos humanos maravilhosa, eu conseguiria fazer reuniões periódicas com a minha equipe, eu saberia falar em público, eu saberia, diante de um conflito, usar as habilidades que eu tenho, desenvolver novas habilidades dentro de negociações, enfim, né? A gente coloca o que é o seu eu ideal, o que você conseguiria fazer melhor e que tipo de competência seria diferente. O segundo ponto, depois que a gente faz o ideal, a gente olha para o nosso eu real, né? Como eu tô hoje, que tipo de competências, que tipo de desafios eu tenho, quais são os meus pontos fortes. E aí depois a gente avalia o que tá diferente, né? Entre o meu eu real e o meu eu ideal. Agora que a gente botou no papel aí o seu eu ideal e o seu eu real, a gente vai criar o nosso programa de aprendizagem. E o nosso programa de aprendizagem, ele é formado pelo plano de desenvolvimento individual. Então, a primeira etapa do plano de desenvolvimento individual é a gente listar quais são as competências que apareceram ali que a gente precisa desenvolver para chegar no nosso eu ideal, né? Que tipo de coisas estão diferentes e que eu preciso focar para desenvolver isso daqui para frente. Então, a gente lista de forma específica, né? Eu gostaria de desenvolver minha habilidade de negociação, ok? Então, ok, diante de que situações? Diante de uma situação de venda, diante de uma situação de conflito, eu gostaria de saber negociar melhor. Então, essa é a primeira coluna. A nossa segunda coluna tem que estar ali a nossa evidência de desenvolvimento. O que precisa acontecer para eu saber que eu estou conseguindo negociar melhor, né? Então, dentro de uma reunião, eu saber me posicionar, saber dizer não e saber explicar o meu ponto de vista, porque eu acredito que aquela é a melhor forma, certo? Pode ser uma evidência de que a gente conseguiu desenvolver aquela competência. Agora, a gente vai para a segunda etapa, que é a gente listar o nosso 70-20-10. O que é 70-20-10? 70-20-10 é um método que grandes pesquisadores identificaram como a melhor forma para a gente desenvolver competências e aprender. Ou seja, 70% do nosso tempo tem que estar destinado a experiências, né? Em situações onde a gente possa experienciar essa mudança de comportamento ou essa nova competência. Então, por mais que eu faça um curso, por mais que eu leia alguns livros, que corresponde apenas a 10%, eu preciso colocar isso em prática. Então, nós adultos, quando a gente bota a mão na massa, a gente consegue desenvolver o conhecimento tácito que a gente tem, né? Não adianta só a gente ler um livro e não colocar as coisas em prática, né? Se testar no dia a dia. Então, na coluna dos 70, você vai colocar
que tipo de atitudes do dia a dia você vai fazer diferente para poder desenvolver essa competência, ok? No 20%, que é a nossa segunda coluna, corresponde ao aprendizado com outras pessoas. Então aqui a gente pode buscar uma mentoria, né? A gente pode começar a observar aquele nosso colega que faz algo muito bem, né? Ah, esse meu colega negocia muito bem e é algo que eu gostaria muito de aprender com ele, né? Por que não pedir ajuda, pedir algumas dicas, enfim. Então coloque também ali algumas ações de 20%, né? De aprendizado com outras pessoas. 10% corresponde a cursos, a treinamentos mais formais, a leitura de livros, enfim. Então, se você, por exemplo, quer aprender a negociar, você pode buscar aí no Google vários cursos que são bacanas sobre esse assunto, certo? Que, enfim, eu quero um curso de negociação. Hoje você tem um curso de negociação em Harvard na internet que você pode acessar. Você gostaria de um livro específico, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas um livro de negociação que eu gosto muito, né, que é do modelo Harvard, é o Como Chegar ao Sim, que é do William Ury. Então, acho que é bacana você pesquisar também um pouco mais sobre o tema e ver que tipo de recursos mais formais estão disponíveis para você aprender. Ao longo do nosso desenvolvimento do 10%, ali dos cursos e dos livros, a gente vai ganhando novas ferramentas, mas se a gente não leva isso para o nosso 70%, né, de 70% do nosso tempo a gente poder executar isso, a gente acaba não fixando esse aprendizado, certo? Então, essas são as dicas de hoje. Você pode acessar o nosso modelo de PDI, o modelo de PDI da Soul, para você realizar o seu. Aqui no link abaixo é só se inscrever e você tem acesso completo a essa ferramenta, certo? Um abraço e até logo!